Chamo-me Diana Rocha. Sou estudante da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e fui sujeita ao confinamento devido ao surto de Covid-19, que fez com que cerca de 900 milhões de pessoas em todo o mundo permanecessem em casa. No entanto, isso faz-me pensar de que forma posso usar este tempo para melhorar as minhas habilidades e conhecimentos sobre arquitetura. E como está a ser a experiência de aprendizagem da unidade curricular de Cultura da Arquitetura e da Cidade em casa através de plataforma. Ora, a partir daqui, suscitam algumas perguntas. Uma das perguntas que mais me faço é o que posso debater. Em plena época de confinamento nas nossas habitações, é importante pensar sobre a importância da habitação no âmbito da sociedade. A habitação como forma de proteção e confinamento, o futuro da forma de habitar num panorama de pós-pandemia ou mesmo de que forma as pandemias e outras crises como guerra contribuíram para a transformação do nosso modo de habitar. Temos de enfrentar o futuro com otimismo e criatividade e adaptar-nos à circunstância atual, para que quando a pandemia passar, tudo isto nos possa fazer emergir, de modo a projetarmos um futuro melhor. Desde o início que vejo esta disciplina um pouco como um guião, um roteiro informativo da nossa aprendizagem arquitetónica. E o professor regularmente gosta de dizer, nós estamos em processo de criação do nosso museu imaginário. Portanto, no fundo, um conjunto de referências que vai formar a base do nosso conhecimento sobre a arquitetura. Dito que a maior parte das entidades, obras arquitetónicas ou momentos históricos que nos são apresentados ou reapresentados estariam sempre limitados pelos meios que ainda temos à disposição. O que poderíamos fazer, e ainda poderemos, é pesquisar sobre eles online, ler sobre eles em livros, aprender sobre as carreiras desses arquitetos e sobre os seus projetos. A segunda parte das perguntas que nos foram apresentadas questiona o que ler, a que assistir, o que desenhar. A verdade é que estamos em casa a maior parte do tempo, temos acesso a livros, temos acesso a uma televisão, a um computador e penso que nunca antes tive tantas recomendações de documentários ou minisséries sobre arquitetura, design. Mesmo os professores têm-nos enviado várias referências visuais, as entrevistas, filmes, e penso que essa parte, mais do que qualquer outra, tem sido bastante enriquecida neste período. Por fim, a pergunta, talvez a mais importante: como comunicar? Sim, temos vários dispositivos e aplicações que nos permitem comunicar, de certa forma. Na aula, podemos ouvir e ver a professora através de vídeo e podemos responder. No entanto, talvez seja apenas uma opinião pessoal, mas sinto que falta aquela energia de grupo, de estarmos todos juntos numa sala, a debater, a argumentar. Aquele momento em que vemos a cara de uma pessoa a iluminar-se com uma ideia, com um argumento ou simplesmente com uma reação. Mas a verdade é que nos encontramos de facto numa situação de emergência e estamos todos a fazer o nosso melhor. Com o mundo inteiro em isolamento, a arquitetura tornou-se, agora mais que nunca, num bem essencial à vida. Temos de reaprender a viver, mas agora confinados a quatro paredes. Quatro paredes essas que até agora serviam para pendurar quadros, pendurar espelhos, para suportar os outros elementos que formam uma casa. Mas essas paredes agora servem para nos proteger, para nos abrigar, para nos refugiar do perigo que é a situação global atual. Portanto, vamos começar a dar mais importância à arquitetura que nos rodeia. Vamos começar a olhar e a perceber a forma mais íntima da arquitetura. Por exemplo, a parede torta da sala de jantar ou a janela antiga que deixa passar o ar, ou a tinta Reles que faz criar umidade, ou a forma irregular dos tacos de madeira na sala de estar. Vamos aprender a ver, vamos observar e vamos desenvolver um carinho especial. Porque apesar de todos estes defeitos, esta pequena amostra da arquitetura foi, é e será o que nos manterá seguros durante esta pandemia.
Entra então pela primeira vez na sua casa e deita-se pela primeira vez na sua cama. Para trás ficaram portos, ilhas, lembranças, cidades, estações do ano. E come agora por fim um pão primeiro, sem o sabor das palavras estrangeiras na boca. Manuel António Pina, como se desenha uma casa. Seja os nossos vizinhos, sejamos nós, todos sentimos a diferença entre o antes e o depois da situação atual. A situação que nos fez repensar na maneira como agimos, no que realmente importa e no que realmente é preciso. Lembrem-se, este repensar levar-nos a um renascimento arquitetónico. Espero que todos nós estejamos a usar o nosso tempo para nos expressarmos, explorarmos a nossa criatividade e construir novos conhecimentos. Agora que estamos todos em casa, devemos continuar a desenhar e projetar, visto que futuramente vamos poder voltar a abraçar e estarmos todos juntos. No que toca à leitura, tenho de destacar o Saber Ver a Arquitetura, de Bruno Zé, tal como a Arquitetura da Cidade, de Aldo Rossi. Nós, como arquitetos, temos a responsabilidade de reimaginar como vemos e pensamos a arquitetura. Agora é a hora da criatividade brilhar. Vocês sabem que o mundo precisa de nós. A cultura arquitetónica em casa, eu acho que é uma situação muito complicada, pois nunca irá substituir uma aula presencial, porém irá preparar-nos para situações futuras. Podemos experimentar a arquitetura em casa também. É fácil, podemos simplesmente espelhar-nos em arquitetos que gostamos, no meu caso o Corbusier e o Beck Gordon. Podemos pesquisar sites, filmes e ler livros acima de tudo, como por exemplo o Saber Ver a Arquitetura, que ensina-nos a ter um maior senso de crítica, o Elogio da Sombra, que fala sobre a arquitetura japonesa, aprendemos um pouco sobre outras arquiteturas, o que é sempre bom. Podemos também abranger o nosso conhecimento da arquitetura simplesmente observando o nosso arredor. Como por exemplo, podemos ir à janela, observamos uma habitação e pensamos, como arquitetos, o que é que será que eu posso melhorar nessa habitação? E começamos simplesmente a desenhar. E ao desenhar e a questionar-nos a nós próprios o que nós faríamos para melhorar, estamos a debater sobre diversas características da arquitetura, como a posição de uma janela, a posição da habitação, a posição do sol. Tudo tem relação e tudo está interligado. E também podemos comunicar estes novos conhecimentos que vamos adquirindo a partir de um telemóvel, de um computador, com os nossos colegas, com os nossos amigos e até com a nossa família, com os nossos familiares, com pessoas que nem estão dentro do assunto da arquitetura, porém é sempre interessante ouvir a opinião deles e acrescentar novas opiniões às nossas críticas, que poderão influenciar as nossas críticas e o nosso modo de pensar. Nós, hoje em dia, ainda bem, temos um acesso facilitado a muita informação. Existem muitos livros online, temos vídeos, muitos arquitetos a postarem vídeos de espaços, a fazerem análise de espaços para o público online de forma gratuita, que também é um recurso muito positivo e de muito fácil acesso. Temos também revistas, que são revistas arquitetónicas. No caso, eu tenho aqui o Jornal Arquitetos. Tenho uma edição aqui física, mas eles também fazem edição online, que também ajuda ao acesso nestas situações. E acho que nós podemos inspirar-nos nestes recursos que nos estão disponíveis. E pude também aplicar o que estava a aprender nesta disciplina nas outras disciplinas, como na disciplina de desenho ou na disciplina de projeto. Estar a desenhar os espaços como se eu estivesse a vê-los ou como se eu estivesse a vivê-los, facilita um bocadinho este experimentar da arquitetura, que nunca vai ser possível na mesma medida, mas que nós estamos a fazer
o que podemos para conseguirmos atingir os nossos objetivos da melhor forma possível nesta situação. E acho que estamos a ser bem-sucedidos. Embora esta seja uma disciplina teórica, deve ser acompanhada pela deslocação a museus e exposições, pela visita a monumentos e pelo percurso pela cidade para uma melhor absorção da cultura arquitetónica. Devido ao surto pandémico, não nos foi possível experienciar a disciplina da forma que gostaríamos. As aulas passaram a ser lecionadas através do Zoom, o que, na minha opinião, diminuiu o foco e o nível de concentração que a cadeira requer. Penso que esta seja uma luta partilhada com os meus colegas, o que também fez com que nos aproximássemos e ajudássemos mais. No entanto, os vídeos apresentados em aula e os livros recomendados pela professora tiveram sem dúvida um papel motivador e incentivou-me a procurar mais. Fora das aulas, compensei o facto de não poder sair de casa para assimilar a cultura com a leitura de livros, a visualização de documentários e, por fim, com o desenho. Os livros recomendados pela professora foram uma descoberta estimulante, particularmente o Saber Ver a Arquitetura de Bruno Zevi e As Cidades Invisíveis de Italo Calvino. Relativamente a documentários, é possível percorrer um vasto conteúdo na internet e eu pessoalmente assisti ao Ateliê de Arquitetura, que tem todos os seus episódios disponíveis no site da RTP1, assim como a entrevista a Cisa Vieira, arquiteto de sonhos. Na Netflix é possível ver também uma série documental chamada Abstract, que contém episódios sobre a arquitetura e a bioarquitetura, focados em como a arquitetura se impõe perante a crise ecológica. O desenho desempenhou um papel importante na fase de confinamento, pois permitiu-me distrair e ilustrar os meus pensamentos. A maioria dos desenhos foram feitos a partir das janelas de casa, idealizando a realidade exterior, assim como a arquitetura envolvente. Por fim, visitei os museus virtuais, assim como as suas exposições permanentes, como por exemplo o Museu de Arte de São Paulo, o Metropolitan Museum de Arte de Nova York e o Museu do Louvre em Paris. Viver esta época de confinamento alertou-me para a efemeridade dos momentos e para as coisas que tomo como garantidas. Mas também foi desafiante passar alguns obstáculos sob estas condições e penso que tenha sido um período que me levou a explorar muito a minha criatividade. Dizer que tivemos um semestre atípico é sem dúvida um eufemismo. Por causa do Covid-19, vimos-nos obrigados a ficar em quarentena, cada um em sua casa, e consequentemente a ter aulas pela plataforma Zoom. Infelizmente para a cadeira de Cultura da Arquitetura e da Cidade, isto teve consequências negativas. Apesar de ser uma cadeira teórica, as aulas presenciais são fundamentais para que o nosso aproveitamento seja positivo e, de facto, as aulas pela plataforma não são as mais eficazes. Perde-se a intensidade e a emoção com que a professora comunica a arquitetura. Outra situação são as falhas na ligação, que para além de serem constantes pela minha experiência, tornam as aulas mais difíceis de acompanhar. Dito isto, penso que existam formas de melhorar a nossa experiência pelo Zoom, por exemplo, com a visualização de filmes. A aula mais memorável neste tempo de confinamento foi aquela em que assistimos a um filme sobre os sons na arquitetura, em que a professora, ao mesmo tempo que o filme ia dando, ia fazendo uma espécie de relato. Penso que seja uma ideia que vale a pena ser explorada, uma vez que pode também servir de solução ao problema de experienciar a arquitetura permanecendo em casa. Com a criação de novos filmes sobre arquitetura, forma-se uma espécie de banco de filmes criados com o objetivo de auxiliar os professores a darem aulas mais dinâmicas pela plataforma. Em tempo de pandemia, torna-se extremamente difícil experienciar a arquitetura. E após refletir sobre este assunto, rapidamente concluí que tomava por garantido todas as experiências e todas as viagens que tinha feito até agora. Não as aproveitava ao máximo. Com a pandemia, estas experiências tornam-se muito mais raras, e assim vejo-me obrigado a tirar o máximo partido das mesmas, estando mais atento e interessado e, consequentemente, absorvendo mais informação. Sendo assim, o Covid-19 não tem apenas consequências negativas.